Olá, tudo bem? Eu vou contar para vocês hoje uma história muito estranha, de tão estranha que virou filme, lançado no ano de 2001 nos Estados Unidos, sob o título The Believer, o Crente. No Brasil, lançaram com um título totalmente diferente, Tolerância Zero. O ator principal que desempenhou o papel do protagonista da história, uma história verídica, acontecida nos Estados Unidos, a partir do estado de Nova York, foi Ryan Gosling. Pois bem, no filme o personagem chama-se Daniel Balin e trata-se de um judeu nascido numa cidade do interior do estado de Nova York e que faz seus estudos de formação judaica em uma yeshiva na cidade de Nova York. E que, quando jovem, revela uma inteligência um pouco acima da média, porém uma instabilidade emocional muito grande, a ponto de tentar o suicídio, de também ser excluído do exército norte-americano. O fato principal da vida deste jovem, que nasceu em 1937 e chamava-se Daniel Burros, é que ele, quando assumiu o controle de sua vida, né, ele tornou-se admirador de Adolf Hitler e uniu-se a grupos neonazistas dos Estados Unidos e também a Ku Klux Klan, aquele grande movimento histórico de supremacia branca nos Estados Unidos. Pois bem, esse Daniel Burros, ele tornou-se famoso pela sua violência contra judeus, pela profanação de sinagogas e tornou-se bastante célebre entre os grupos de neonazistas, o Partido Neonazista Norte-Americano. De maneira que, apesar disso, de despertar interesse dos supremacistas brancos, ele também despertou o policiamento, né, e a vigilância dos órgãos de segurança, dos órgãos de secretos, do Serviço Secreto Norte-Americano. E o problema é que ele, apesar de revelar esse sentimento de auto-ódio, ele não conseguiu se desvencilhar de todo de sua identidade. E um episódio marcante na história dele é que, uma certa ocasião, ele estava profanando uma sinagoga com outros neonazistas e se recusou a violar os rolos da Torá. O seu comportamento despertou a curiosidade e a desconfiança dos outros neonazistas. E ele desculpou-se com a ideia de que é preciso conhecer muito bem o inimigo. No filme aparece uma namorada, para dar aquela pitadazinha de romance, né? Aparece uma namorada bem bonitinha, que solicita para ele que ele ensine noções de hebraica, como é o ritual na sinagoga. Eu lembro, quando eu assisti o filme, uma cena muito marcante, que ele entrou em uma sinagoga com o talite, o manto de oração, justamente no dia do Yom Kippur, quando se reza o famoso Kol Nidre, quando os judeus pedem perdão por seus pecados ao longo de todo aquele ano anterior. Pois bem, os órgãos de segurança também desconfiaram que ele era, no fundo, um judeu. E então desenvolveram uma estratégia contra esse cidadão que já estava na lista dos criminosos procurados. Qual foi? Encomendaram a um repórter do New York Times que fizesse uma busca sobre o passado de Daniel Burros.
E o repórter então foi à sinagoga na cidade de Nova York, que Daniel Burros frequentou, e descobriu lá exatamente o documento do Bar Mitzvah, que é a cerimônia de maioridade judaica. A criança, o adolescente com 13 anos faz o seu Bar Mitzvah dentro do ritual judaico e assume a maioridade. Foi então contratada uma publicação na primeira página do New York Times da vida de Daniel Burros, revelando o seu segredo de que, na verdade, ele era judeu. Quando esta reportagem saiu, ele então efetivamente suicidou-se com 2 tiros, um tiro no peito e outro na cabeça. Essa é uma história bastante estranha. A princípio você pode ficar pensando que é uma história muito rara, mas não. Existem precedentes históricos muito sérios. Nós que estudamos a história da perseguição aos judeus na Península Ibérica, como eles foram expulsos no final do século XV da Espanha e depois de Portugal, conhecemos alguns episódios de alto ódio desenvolvidos no contexto do antissemitismo cultivado na Península Ibérica. Uma data muito importante é o ano de 1391. Neste ano, em Sevilha, na Espanha, iniciou-se uma série de massacres contra os judeus. E estes massacres se espalharam pela Espanha. Na cidade de Burgos, o rabino mor, o principal rabino da cidade, Salomão Halevi, ele então converteu-se ao catolicismo apostólico romano, adotou o nome de Pablo de Santa Maria, tornou-se bispo da cidade e, a partir daí, iniciou um processo de perseguição aos judeus, escrevendo opúsculos, ensinando aos perseguidores como efetivamente eles deveriam perseguir o povo judeu. Ora, esse tipo de episódio mostra para nós que a principal vítima de sentimentos de ódio, desse tipo de seita que prega a exclusão, a discriminação, a principal vítima pode ser exatamente aquele que assume o pensamento do opressor e passa a achar que suas teorias são verdadeiras, como é o caso destes que desenvolvem a autofobia, o ódio contra si próprios, judeus que acabam admitindo que o pensamento do opressor, neonazista, antissemita é verdadeiro e se bandeiam para o lado de seu principal inimigo. Isso nos revela a complexidade dos processos psicossociais. Isso mostra que o estudo da história é essencial para que nós possamos entender como ocorre a formação da psicologia coletiva, da psicologia social, para que nós possamos entender como um pensamento de discriminação, uma ideologia de supremacia de qualquer tipo pode efetivamente contaminar o tecido social, a ponto das próprias vítimas admitirem que o opressor tem razão. De maneira que eu estou gravando este vídeo em um momento tão oportuno para que nós possamos aprender a fazer o uso correto da história e possamos estar sempre atentos e vigilantes para preservarmos a nossa identidade, para preservarmos o nosso conceito próprio e, sobretudo, para sairmos em defesa dos oprimidos. Eu volto posteriormente com novos temas para vocês.